Fala concurseiro, fala concurseira. Olha só, a gente está na missão TSE e na aula de hoje nós vamos comentar o artigo 5º caput da Constituição. Estamos fazendo um panorama dos principais artigos chaves que têm chances reais de cair na sua prova. Então vem comigo para a tela que eu vou esmiuçar sobre esse artigo e trazer as principais informações que você precisa saber sobre ele. Mas antes disso, veja só, deixa o like no vídeo, comenta aqui o que você achou da aula e compartilha esse vídeo com seu amigo que está estudando para o concurso do TSE/TRE unificado. Galera, olha só. Primeira coisa que você precisa entender sobre o artigo 5º da Constituição Federal. É um artigo muito cobrado, então você precisa ficar muito atento aí. Esse artigo, na sua literalidade, ele diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Aí vem uma sequência de incisos que em aula futura vamos abordá-los. Mas no momento, a gente precisa esmiuçar esse artigo, porque há pontos chaves aqui que são cobrados na prova e certamente vai cair na sua prova do TSE. Primeiro ponto que você precisa entender sobre esse assunto, galera, é o seguinte: todos são iguais perante a lei. Vocês concordam comigo? Veja só essa primeira parte do artigo. O que está querendo dizer essa parte? Que todos são iguais perante a lei? O que esse artigo 5º ele traz aqui para nós? Ele traz o princípio da igualdade. Certo? Professor, mas o que seria o princípio da igualdade? O princípio da igualdade ele deve ser visto sobre dois pontos de vista. Sobre o ponto de vista formal e sobre o ponto de vista material. Professor, está complicando aqui para mim. Calma que a gente está aqui para descomplicar. O princípio da igualdade, sob o ponto de vista formal, está muito ligado à literalidade da norma. Veja, literalidade. Quando você trata sobre esse assunto, o princípio da igualdade, olha, todos são iguais perante a lei. Mas do ponto de vista material deste princípio, a gente o relaciona com o famoso termo isonomia, está muito condicionado àquela utilização do termo, que diz o seguinte: a gente deve o quê? Tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Correto? Desigual. Anota no seu caderno que essa informação é muito importante. Carlos, mas é sério, o princípio da igualdade não é todo mundo ser igual? Não, veja só. Quando você analisa o próprio artigo 5º, inciso 1, ele trata que os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição Federal. Quando a norma constitucional trata nos termos, ela diz o quê? Que há algumas situações que os homens terão tratamento diferenciado das mulheres. Quer um exemplo? A licença maternidade para a mulher é 120 dias, enquanto para o homem é 5 dias. Outro exemplo é a concessão de aposentadoria. A idade é diferente para o homem e para a mulher. Só que a gente precisa entender outro ponto muito importante que cai em toda prova esse assunto. Tá? E está muito ligado à tutela protetiva desse dispositivo. Carlos, o que é tutela protetiva? Esse artigo, ele protege o quê? Se eu analisar apenas a literalidade desta norma,
eu percebo que este artigo ele protege, veja só aqui na tela comigo, olha, os brasileiros, correto? E os estrangeiros residentes no país. Professor, tá. Só que me surgiu uma dúvida. Imagine que um estrangeiro não residente no país venha visitar o país. Ele não tem proteção do artigo 5º do texto constitucional? É isso que o senhor está me dizendo? Veja só, a literalidade da norma traz esse viés. No entanto, quando a gente analisa o ponto de vista doutrinário e também do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o residente, o não residente no país, também goza dos direitos estabelecidos no artigo 5º caput da Constituição Federal. Então, se a questão trazer a literalidade, pessoal, de acordo com o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, blá, 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 você vai marcar como certo. Mesmo que fale assim, inclusive aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. No entanto, se a questão abordar de forma diferente, de acordo com o entendimento do Supremo, os brasileiros, os estrangeiros residentes e os não residentes gozam de tutela jurisdicional, de tutela protetiva do artigo 5º caput da Constituição, também está certa a questão. Você precisa tomar muito cuidado. E para finalizar, pessoal, eu quero deixar aqui um mnemônico para vocês sobre esses direitos que caem muito em prova também. Os direitos que o artigo 5º trata de forma expressa. E o mnemônico, ele é esse aqui. Você que está anotando, anota para nós. É o famoso VLISP. Carlos, VLISP, o que é isso? Vamos anotar aqui, pessoal. O V, ele vem do direito à vida, que é estabelecido neste artigo. O L, de liberdade. O I, de igualdade. Igualdade. O S, de segurança. E o P, de propriedade. Galera, veja só. Recapitulando esse artigo para a gente finalizar esse artigo que é tão cobrado. Todos são iguais perante a lei. Eu preciso avaliar este comando normativo constitucional sob um viés do aspecto material do princípio da igualdade. Então, eu devo tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Com relação à tutela protetiva do artigo 5º da Constituição Federal, engloba tanto os brasileiros quanto os estrangeiros residentes e não residentes no Brasil. Mas, além disso, você precisa saber que este artigo ele garante a inviolabilidade do direito à vida, do direito à liberdade, do direito à igualdade, do direito à segurança e do direito à propriedade. Pessoal, a gente encerra por aqui este artigo, que é um dos artigos mais cobrados em provas de concurso, especialmente de tribunal. Esse dispositivo certamente tem chances reais de sair na sua prova, e se ele for cobrado, você não pode errar essa questão. Galera, conta sempre com a gente aqui nessa missão do TSE e você pode ter certeza que a gente junto vai detonar nesse concurso. Bora pra cima, um grande abraço a todos